excelente pessoa que eu conheço há muitos anos, o Dr. Nelson Sabrosa, o Almir, irmão dele, são pessoas que eu conheço há muitos anos e é um prazer estar aqui. A gente seria interessante até, gente. Deixa eu só aqui, Robertão, antes de você começar, rapidinho também, Tá. só agradecer muito aí a sua disponibilidade de falar para a gente, né? O Roberto, para quem não sabe, eu acho que a maior credencial que a gente pode falar do Roberto é que ele é um queridíssimo amigo, né? Então isso aí já vale por tudo. O cara é um amigão nosso. O Roberto, na época era R2 na Unicamp, o Roberto começou a residência dele, R1. Ficamos grandes amigos, é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele. Roberto foi para Londres também, para o Moffitt, um pouquinho depois que eu voltei, fazia parte de glaucoma. Ele hoje é um dos grandes nomes de glaucoma no país. Ele faz a parte de oftalmologia geral também, né, Roberto? Faz retina também. Está em Salvador. E ele vai prestigiar aí a gente falando hoje um pouquinho sobre OCT e glaucoma. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, tá? A gente Obrigado, prazer. super feliz em te receber. Olha, é um prazer estar aqui e além do mais, eu queria lançar uma ideia para a gente fazer dessa reunião uma reunião que seja compartilhada com o público geral, né? Eu acho que é muito importante que a gente divulgue, fazer um grand round mesmo, porque tem tanta gente boa no Brasil todo que a gente consegue se conectar com essa tecnologia maravilhosa. Se tem uma coisa boa que veio com essa crise toda, é a gente poder interagir mais através dessas videoconferências, né? Não tendo que viajar nem fazer nada assim e conseguir interagir com vários amigos ao mesmo tempo. Bom, eu vou falar para vocês aqui de uma maneira bem tranquila. Se alguém quiser depois até fazer alguma intervenção durante a aula, fiquem à vontade. É uma coisa mais descontraída. Falando como eu faço no glaucoma o uso do OCT, né? Então, primeiramente, a gente tem os princípios básicos aqui. Meu slide agora está passando. Pronto. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva, né, que tem um dano ao nervo óptico, perda de fibras nervosas da retina e defeito no campo visual. E tudo isso gira em torno da pressão ocular, né, gente? O que acontece é que a gente já sabe hoje que antes de desenvolvimento de qualquer dano glaucomatoso detectável no campo visual, seja ele qual for, né, branco no branco, azul amarelo, a gente tem alterações das fibras nervosas da retina. Azul amarelo até a gente já deixou de lado, porque tem muito ruído no exame. Mas, definitivamente, existem alterações da camada de fibras nervosas que precedem as alterações dos campos visuais. Existem novos exames, isso eu posso falar numa outra aula, que a gente já consegue misturar microscópios confocais, que são os microscópios mais evoluídos agora da astronomia, e injetando certos contrastes, a gente consegue ver a célula ganglionar. Então, o OCT vai deixar de ser uma coisa que a gente vai medir a camadinha e tudo mais, e a gente vai fazer um vídeo das células ganglionares. E a gente vai saber quais as células ganglionares vão estar em apoptose. Então, a imagem vai evoluir tanto que a gente vai conseguir fazer uma microscopia especular, tipo da retina, e saber qual célula ganglionar está morrendo e se o glaucoma está progredindo ou não. Então, é assim que vai evoluir tudo isso. Mas, por enquanto, eu vou falar das tecnologias que a gente dispõe no momento, das diferenças entre elas e como é que a gente usa na prática. Então, o gold standard é o campo visual, mas estudos prospectivos evidenciaram que a mudança que existem muitos pacientes que têm um dano estrutural muito antes que o campo visual. E a detecção do dano estrutural precoce permite intensificar o tratamento para evitar o dano funcional. Então, a gente consegue, fazendo o screening com o OCT, determinar qual paciente está piorando e, com isso, evitar que ele tenha qualquer lesão do campo. E a gente tem uma grande variabilidade no que é um disco normal e um disco também normal, só que grande. Só que qualquer desproporção, uma escavação acima de 0,7, já leva a gente a procurar e verificar se esses pacientes não têm glaucoma. Então, o que a gente tem que ter cuidado hoje em dia não é tanto nesse aqui, que a gente não erra tanto, mas nesse pequeno aqui, nervo. Porque pequenas escavações em nervos pequenos, a gente tem que ter a relação de proporcionalidade na cabeça. Então, se o paciente tem um nervo muito pequeno, minha gente, e tiver pequena escavação, esse paciente pode ter glaucoma. E raramente a gente erra com um de baixo, né? Porque vai fazer alguma investigação, muitas vezes erra até
por excesso. Então, gosto sempre de mostrar alguma coisa, a histologia do nervo óptico, como a gente vai falar sobre estrutura, tem que falar um pouquinho disso aqui. Então, com glaucoma, o que vai acontecendo? Vai havendo uma escavação progressiva do nervo óptico, e porque a tensão dentro do globo ocular, ela é medida acima de 20 milímetros de mercúrio, por exemplo, só que na cabeça do nervo óptico, por ter um raio menor, é uma hérnia que se forma. É uma hérnia interna que se forma, uma área de fragilidade. Então, quando você mede a pressão intraocular em 20, na córnea, que tem um raio diferente, pode crer que a pressão sobre o nervo óptico, a tensão sobre aquele milímetro quadrado, pela lei de Laplace, é muito maior. Então, o que vai acontecendo? Um remodelamento das fibras de colágeno com o tempo. Então, vale lembrar que só o glaucoma crônico escava, o glaucoma agudo nunca escava. Então, nos glaucomas agudos, a gente não presta atenção nas escavações. Então, com o tempo, vai havendo um aprofundamento da escavação e também vai havendo uma lateralização, quer dizer, a escavação ela pode herniar para os lados também. Isso acontece em alguns casos, tá? Quando a gente não consegue ver a escavação por si só e ela tem uma lateralidade. E por que escava mais em cima e embaixo, né? Que a gente sabe que a alteração do glaucoma é mais nas camadas de fibras superiores e inferiores, porque o tamanho dos poros que constituem o nervo óptico é maior ali. Sendo o poro maior, existe uma maior fragilidade das fibras nervosas que passam por essa zona. Então, se você tem mais pilares aqui, ou seja, se os poros são muito melhores na lâmina claviforme nessa zona temporal do que nos polos inferior e superior, então a fragilidade das fibras nervosas que passam por aí é maior, tá? Então, todo esse arcabouço de colágeno, que aqui nos poros temporais é muito menor e muito mais estrutura de colágeno, facilita com que as fibras temporais no nervo óptico sejam as últimas a serem lesionadas. Então, existe uma predileção para glaucoma lesionar a área superior e inferior, tá? E com o tempo, a gente observa histologicamente que existe uma compressão da lâmina claviforme e uma morte das células retrogradamente. Então, se você me perguntar, o glaucoma é uma doença do nervo óptico? É uma doença no nervo óptico, mas é uma doença na retina, porque a célula que passa por aí, o axônio, ela está na retina. E a célula é a célula ganglionar que forma a camada de fibras nervosas da retina. Então, a gente tem que entender que é uma lesão no nervo, porém uma doença da retina, o glaucoma. E aqui a gente vê a histologia do glaucoma, que você aqui um nervo normal, com todas as fibras passando, e aqui você vai vendo uma lesão glaucomatosa, onde você já perdeu todas as fibras inferiores e superiores, só restou temporal e nasal, e aqui num glaucoma mais avançado que não resta quase nada de fibra. E esse glaucoma já está num estágio final. Bom, e é isso, e é por isso que a gente tem no glaucoma uma lesão superotemporal e inferotemporal muito maior, e a explicação é a fibra de colágeno que constitui o nervo, tá certo? Vamos lá. Então, pressão, escavação, e essa é a história natural do glaucoma, e a gente quer mudar essa história natural analisando as fibras nervosas, porque olha aqui, um nervo, uma camada de fibras normal tem uma espessura muito grande, peripapilar. E isso aqui são as células ganglionares. E aqui, com o aumento da pressão, a camada de fibras nervosas que sobrou só foi isso aqui de célula ganglionar. Então, com a CT hoje, a gente consegue detectar essas alterações muito precocemente. E consegue determinar as lesões de maneira muito precoce. Então, no glaucoma, a maioria dos glaucomas evoluem com aumento da escavação nas zonas superior e inferior, mas alguns podem ter 22% até um aumento concêntrico de escavação, note em 2%, em 9% melhor dos casos, e uma palidez em 13%. Esse aqui principalmente no glaucoma de pressão elevada, glaucoma agudo e glaucomas de pressão normal. Então, são esses os padrões principais de escavação do nervo óptico. E a gente sabe que existe uma correlação com toda a composição de fibras nervosas da retina. E a gente sabe que a RAF mediana separa a retina em dois hemisférios e tudo isso tem uma implicação
na estrutura. Por isso que eu quero, para os residentes, é interessante que a gente lembre toda essa estrutura, para que a gente possa depois detalhar como é que o CT consegue detectar isso. Então, o padrão de fibras nervosas, de alteração de camada de fibras nervosas do glaucoma inicial, as primeiras alterações sendo um defeito tipo Cunha ou Wedge defect. Os pseudodefeitos nunca chegam até o nervo óptico, tá? Então, um defeito chamado de Wedge, ele tem que estar até conectado à borda do nervo óptico. Então, existe um alargamento ou existe um outro defeito que surge e assim a gente vai vendo progressivamente dano no nervo óptico que vai ocorrendo. Isso aqui nas fotos anélitres, a gente já há muito tempo tinha essa ideia de como era a progressão do glaucoma. Então, por que a estrutura está alterada muito antes do que a gente detecta no campo visual? Porque existe uma redundância muito grande de células ganglionares. Entenda que você tem que perder 35 células ganglionares num ponto igual a esse para ter uma alteração num target tipo 3 do campo visual. São 35 células que você tem que perder por 1 milímetro quadrado. Já numa área de 10,2, são 230 células ganglionares para cada estímulo 10,2. Ou seja, um defeito, quanto mais central, maior número de células você tem que perder. Já quando mais periférico, esse número é menor. Então, como a gente faz campo visual só nessa área central, 24,2, ou então 10,2, que é essa área em azul, a gente detecta muito tardiamente o glaucoma. Na realidade, o campo visual computadorizado é um campo visual que só atua entre as arcadas. 24,2 quer dizer mais ou menos um campo que está restrito a isso aqui que a gente está vendo, polo posterior, um pouquinho fora das arcadas. Não é um campo visual periférico, propriamente dito. Porque o campo periférico ele teria tanto erro que não seria estatisticamente viável fazer nenhum tipo de leitura. Você não teria como ver progressão, se o defeito é repetitivo e tudo mais, porque existe uma dificuldade muito grande em processar estatisticamente esses dados. Então, o 24,2 corresponde a esses pontinhos que a gente está vendo aqui no fundo do olho, tá? E a gente tem que ter isso em mente. Então, assim, o percentual de células ganglionares para cada 3 decibéis de campo visual são esses aqui, ó, 32, 44, 65. Você tem que perder 69% das células para ter um defeito que apareça como um defeito de Seidel, que no caso aqui, se a perder aqui inferior, vai aparecer um defeito de Seidel superior. Então, você tem que perder muita célula para aparecer no campo visual, e é por isso que a gente diz que as alterações estruturais precedem as alterações psicofísicas do campo visual. Então, por isso que a gente foi tendo a introdução do OCT. Primeiramente o GDX, o HRT, depois o OCT. E o que a gente viu na evolução do OCT foi o seguinte: o time domain no OCT fazia 400 scans por segundo, hoje em dia a gente tem 100 mil scans, até 200 mil, até em alguns, tá? E a resolução axial ficou muito maior, de 10 micras passou para 3 a 5 micras. E em vez de você ter cálculos lineares em 2D, passou para 3D o bloco. Então, existe uma melhor possibilidade de comparação futura, porque a resolução axial ficou muito... a resolução axial dos novos OCTs ficou muito pequena. Então, o que acontece? Se você tem 3 micras de resolução axial no OCT, isso quer dizer, por exemplo, que uma camada de fibras nervosas que está 6 micras mais fina, isso é estatisticamente significativo. Seria 2 vezes o erro padrão dos melhores aparelhos que a gente tem no mercado. Então, não só a gente detecta o glaucoma, como a gente consegue ver a progressão do glaucoma. Porque hoje em dia o grande problema é saber se está progredindo ou não. E com esses novos equipamentos, a gente tem uma rapidez na aquisição da imagem que é muito grande. Então, a gente tem muito menos artefato. Então, o Spectral Domain no SWAP Sort são OCTs que hoje em dia são muito vantajosos para o estudo do glaucoma. A gente passou de um círculo apenas que a gente tinha linear, que era o Stratus, né? 3,4 milímetros, fazendo 3 scans, para um bloco de imagens. Então, um cubo de imagens em que a gente realmente ainda tira um círculo, e tira esse círculo a 3,4 milímetros ainda no nervo óptico, tá, gente? Por quê? Porque o alinhamento, o paralelismo das fibras nervosas aí, da camada de fibras nervosas é muito grande. Então, é uma área que você consegue analisar com uma reprodutibilidade muito alta. Então, a maioria dos OCTs novos, todos eles praticamente, de todas as marcas, ainda usam esse círculo a 3,5, 3,4 milímetros do nervo óptico,
para poder ter uma reprodutibilidade melhor, tá? Por exemplo, essa é a diferença do cirrus para o extrato. Só que a quantidade de pixels aqui que você tem é infinitamente maior do que simplesmente uma linha, como era antigamente. Então, como é que a gente interpreta um OCT? Primeira coisa, você tem que saber se o signal strength, quer dizer, a força do sinal, né, se a aquisição da imagem foi satisfatória. E você tem nos diversos tipos de OCTs, dos diversos tipos de fabricantes, uma maneira de ver isso, que ele te dá mais ou menos se é confiável, que é logo no início do exame, tá? Então aqui você tem um cubo de 6x6 capturado, né? Que a gente chama de Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Map. Ele tem que ter mais ou menos o formato de um ponteiro de um relógio, tá vendo aqui? Geralmente as fibras nervosas, elas são mais espessas, como a gente viu, e a gente viu nos outros exames que foram surgindo de imagem, as fibras nervosas são mais espessas nos polos superior e inferior, superotemporal e supranasal. Então isso aqui parece uma borboleta, tá vendo? E é simétrico, tá? As áreas em azul é onde tem menor espessura, as áreas em amarelo e vermelho é onde tem maior espessura. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar são esses gráficos aqui. Se estão me dando esse sinal de que clockwise, que eles chamam, né? Ponteiro do relógio, clockwise pattern, ou em borboleta, tá certo? Uma borboleta deitada, no caso aqui. Agora, esse scan aqui, para a gente saber se confiável, a gente viu primeiro a força do sinal, porque senão, por exemplo, o paciente tendo uma catarata não conseguiria um sinal muito intenso do laser. A segunda coisa que você tem que passar para saber se esse OCT é confiável é para esses gráficos aqui, gente. Você pula isso aqui, ó, e já vem para cá. Porque o delineamento do software, para você fazer toda essa análise aqui, ó, que é Summary Parameters, melhor dizendo, tem que estar baseado numa aquisição de imagem confiável, tá? Então, se isso aqui tiver, a gente vai aprender, né, nessa aula, alguma alteração de centração, se estiver descentrado, se estiver muito em cima, muito embaixo, esqueça, esse OCT não é válido. Pode aparecer até uma imagem bonitinha aqui, mas se isso aqui não estiver correto, você não deve dar tanta ênfase a esse OCT que pode ter artefato. Principalmente, na análise que a gente faz hoje em dia do OCT, a gente tem que ter essa imagem aqui de baixo dentro da interpolação do gráfico. Se ela estiver muito em cima, muito embaixo, também tem que desconsiderar. Depois a gente passa para a interpretação do RNFL, Retinal Nerve Fiber Layer Deviation Map. Quer dizer, esse gráfico aqui, ó, me dá camada de fibras nervosas no todo o cubo e quanto é que ele está abaixo do percentil 95 ou 99% abaixo do normal. Então ele analisa cada pixel aqui, ó, que está em vermelho é 99. É menos de 1% da população normal. E amarela, menos de 5% da população normal. Então esse paciente aqui, nessas áreas aqui, ó, eu tenho uma diminuição significativa da camada de fibras nervosas da retina, tá? Aí, então, eu vou passar para os outros gráficos, que é o Summary Parameters, que a gente tem aqui, que a gente vai destrinchar depois, tá? Isso aqui é parâmetro do nervo óptico, tá? Que dá aqui a rima do nervo óptico, isso aqui é o primeiro. Esse aqui é da camada de fibras nervosas, que a gente presta mais atenção também, tá? E esse aqui são os gráficos setoriais, que pode me dar tanto nos setores superior, inferior, temporal e nasal, já mais abrangentes, ou então em hora de relógio, que aí eu vejo os efeitos focais, tá? Ele também me dá em amarelo, o que está 95% menos de 95% do normal, e em vermelho, menos de 99% do normal. Quer dizer, menos de 1% da população normal teria aquela alteração. Isso aqui é altamente significativo, tá? No setor inferior. Então, seria correspondente a uma alteração tipo essa aqui, ó. Isso aqui, comparativo com um olho com o outro, o paciente está tendo essa alteração que seria bem aqui, tá? Então, como eu analiso esse OCT? Primeiramente, saber se está centrado, que eu sei aqui, ó, e aqui com esses gráficos, tá? Principalmente nesse de baixo. Se as imagens estão todas dentro do padrão do cubo. Se esse círculo tem alguma alteração, tá, gente? Isso é importante também. Porque esse círculo, se ele tiver alguma imagem truncada, essas análises aqui a gente não vai poder fazer corretamente, tá? E a gente vai ver no decorrer da aula como é que é isso. Então, fluxo de interpretação básico, olha, um outro exame. O paciente tem simetria entre os dois olhos, mais ou menos, né? Tem aquele padrão de borboleta nos dois olhos.
Então, aumento da reflectividade superotemporal, superinferior, tá? E aqui a gente vê tudo simétrico e a imagem dentro do Retinal Nerve Fiber Layer Deviation Map, tá? Esse círculo está aceitável. E essa imagem é confiável, olha aqui, ó. Está toda dentro, ela não está nem para cima nem para baixo, toda dentro desse parâmetro e os parâmetros do nervo óptico também. Então, essa é uma imagem confiável. O sinal é alto, de 7 para cima já é considerado muito bom, tá? Aqui 9 para 10. Então, todos os parâmetros aqui de leitura eu posso fazer uma interpretação tranquilamente, tá? Nesse caso, os parâmetros com maior sensibilidade e especificidade dentro das curvas ROC estão aqui listados, tá? O que a gente dá mais ênfase é average thickness, average retinal nerve fiber layer thickness. Então, esses parâmetros aqui são os que têm maior sensibilidade e especificidade e já vem tudo prontinho para você. CD ratio, a disc area, como é uma variedade muito grande, vem em cinza, tá? Porque o nervo óptico, como eu disse, pode ser muito pequeno, muito grande, isso não quer dizer que ele seja normal ou anormal. Ele só te dá aqui, e você tem que ter uma relativa simetria, tá vendo aqui, ó? Disc area é mais ou menos igual, certo? Agora, esse CD ratio, vertical ratio e tudo mais, isso aqui, ele também está te dando mais ou menos em relação à população normal, tá? Qual é a população? A população desse OCT das AIS são mais ou menos 400 pacientes no banco de dados. Ele estratifica por idade também, acima de 18 anos até mais ou menos 70 anos de idade. Ele tem um banco de dados, são 400 pacientes que ele colheu como normais e compara os supostamente normais. E cada OCT tem um banco de dados maior ou menor. Vamos lá. Depois eu vou destrinchar cada um desses gráficos aqui no meio. Bom, aqui, ó. Então, você viu que o signal strength está acima de 7, aí você entra na base de dados normativa, que ele vai te dar os principais parâmetros, que são esses aqui, que já vão aparecendo aqui no meio, tá? E ele vai te dando em relação à população normal. Então, um exame francamente normal, que você já vê, é muito fácil da gente analisar, porque está tudo em verde, né? Então, isso aqui quer dizer que o paciente está tudo dentro do normal. Aqui o disc area, como eu falei, vem cinza porque não existe uma normalidade. Pode ser disco pequeno ou grande. Já esse outro segundo exemplo aqui é um exemplo de um paciente francamente com problema. Então, uma coisa que a gente fala muito no glaucoma, o glaucoma é uma doença assimétrica. Então, a assimetria, quanto mais perto de 100, melhor. Aqui, uma assimetria 34%, quer dizer que um olho e o outro tem uma diferença relativamente grande. Então, esse paciente provavelmente tem uma doença assimétrica, que no caso é glaucoma. Doenças neurológicas, geralmente, elas são mais... quando são sistêmicas, elas são mais simétricas, né? O glaucoma é uma doença bem assimétrica. Bom, outro gráfico que a gente vai analisando, que é aquele primeiro gráfico que chama Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Map, que é o primeiro. Então, um padrão normal seria esse da borboleta, certo? Área temporal e nasal sempre em azul. E você vai tendo áreas de perda dessa normalidade que são progressivas, tá? Isso é uma coisa um pouco variável no paciente inicial, mas o que te ajuda mesmo é o segundo gráfico, que é o Deviation Map. O Deviation Map, ele analisa esse indivíduo em relação à população normal do banco de dados do aparelho. Isso aqui é como se fosse, analogicamente ao campo visual, esse aqui seria o gráfico Total Deviation, esse aqui seria o Pattern Deviation. Então, existe uma análise. Isso aqui é uma análise do paciente com ele mesmo, só ele. Esse aqui é um paciente com um banco de dados. Então, nesse segundo caso, esses dois aqui parecem bem parecidos, né? São praticamente exames iguais. Mas quando você olha o Retinal Nerve Fiber Deviation Map, que vem logo embaixo, existem zonas aqui, ó, que estão muito abaixo do que é o normal para aquele indivíduo, né? Para aquele idade daquele indivíduo. E assim por diante, você vai vendo uma piora progressiva, quer dizer que o glaucoma está mais avançado. Nos glaucomas moderados e avançados, você já perde essa simetria superior e inferior, tá? Então você vai vendo uma predominância de cores azuis no thickness map, porque ele vai perdendo difusamente a camada de fibras nervosas, tá? Então, isso também aparece no Retinal Nerve Deviation Map, tá? E você vai vendo progressivamente cada vez mais o gráfico em vermelho. Então, a interpretação
Eles tentaram fazer uma coisa bem fácil para que se leia, mas você tem que saber se o exame pelo menos é confiável, porque todos esses gráficos vão estar errados se aquele início ali que eu mostrei para vocês não estiver dentro dos parâmetros aceitáveis, tá? Então, depois de analisar esses gráficos iniciais de cores, a gente passa para o gráfico tanto do Narrow Retinal Rim Thickness, que é isso aqui, a rima neural do nervo óptico, quanto Narrow Retinal, como Retinal Nerve Fiber Layer Thickness, que esse aqui é o mais importante, que a gente dá maior importância hoje em dia. Então, vem um gráfico em cima, que é o Narrow Retinal Rim, e o Retinal Nerve Fiber Layer vem embaixo. Geralmente assim, ó, essa sequência em cima e embaixo, tá? Então, para vocês, o que a gente analisa na prática no glaucoma é o gráfico de baixo, tá? Esse gráfico de baixo, ele tem que fazer o padrão, a gente chama de double hump, né? Hump é corcova, mas na realidade ele tem uma tripla corcova, porque o temporal superior tem uma segunda onda aqui. Então, a gente chama isso aqui hoje de tripla corcova, tá? Certo? E tem que ter uma simetria entre o pico de um e o pico de outro, tá? E quando você vai tendo o início do glaucoma, você vai perdendo difusamente as fibras ou vai tendo assimetrias, ou seja, esse pico está aqui ainda mantido, de cá não está. E aí você vai tendo certas assimetrias. Isso aqui é um exame francamente normal, esse aqui já com alguma alteração. Esse gráfico é interessante porque já te dá a linha pontilhada corresponde a um dos olhos, que é o esquerdo. A linha contínua é o olho direito. Então, você vê a simetria entre os olhos. Você consegue determinar que no glaucoma, no paciente normal, melhor dizendo, o padrão desse gráfico tem que ser o mais simétrico possível. Já com glaucoma, que você tem um olho mais acometido que o outro, por exemplo, nesse paciente, o olho esquerdo teve uma diminuição difusa e o direito ainda tem bastante fibra. Então, aqui você vê nos gráficos por hora de relógio, né, que você tem, por quadrantes ou então por clock hours, que você já tem algum defeito superior ou inferior no olho esquerdo e onde estão esses defeitos. Só que quando você vai para o olho direito, você já tem um pequeno defeito aqui, ó. Então, nesse olho direito, o paciente também tem que ser visto, porque está alguma coisa acontecendo aqui nesse quadrante superonasal. Na realidade, esse paciente ainda, na análise desse gráfico aqui, ó, você observa que o pico, ao invés de estar meio aqui, ele está um pouquinho para a direita. Então, isso aqui a gente chama de desvio para a direita da curva. É fisiológico. Nem todo paciente, a corcova vai cair certinho, onde a maioria da população está. Tá? Ele pode ter um desvio para a direita, mas mesmo assim manter a simetria. Então, isso aqui é um pseudo-defeito no olho direito ainda. Tá? Porque esse gráfico está começando a se elevar muito tardiamente, está batendo aqui, ó, no percentil 95 da população. Ele devia estar fazendo uma elevação antes. Então, isso é um pseudo-defeito no olho direito e um defeito concretamente alterado no olho esquerdo, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Depois eu vou explicar para vocês por que ele tem esse artefato aqui, tá? Bom, um outro exemplo de interpretação. Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Map, né? O Thickness Map, vamos falar assim. E o segundo é o Deviation Map. Então, esse Thickness Map está aqui, o padrão de borboleta, ou Clock Hours, né? Ponteiro do relógio. E esse aqui já perdeu. Então, esse aqui já tem uma perda difusa no olho esquerdo. Esse gráfico, todavia, que eu estou achando normal só até aqui já me diz no Deviation Map que tem algumas áreas que estão alteradas. Primeiramente, para você continuar na sua interpretação, você tem que ver, ó, sinal, não dá para ver muito bem aqui, mas supostamente normal, todos os parâmetros dentro da normalidade, então esse exame eu posso continuar a minha interpretação sem estar me deparando com algum artefato que vai induzir a erro. Então, esse exame é confiável, primeiramente, e existe uma assimetria entre um olho e outro. Esse Deviation Map está muito mais em vermelho do que o outro lado. E aí a gente vai vendo aqui, ó, a corcova preservada no olho direito, no olho esquerdo francamente diminuída. Então, esse olho esquerdo está muito mais afetado. Então, existe uma assimetria, que aqui, ó, Retinal Nerve Fiber Layer Symmetry, está baixo, 27, tem que ser 100. E aqui você vai vendo que a espessura da camada de fibras nervosas, em média, está muito mais baixa de um lado do que o outro. E também em relação ao nervo óptico, tá? Tem alguns parâmetros do nervo óptico que nos AIS eu
eu acho um aparelho que não tem alguma... Eu não interpreto tanto o nervo óptico nos AIS, porque ele tem alguns defeitos de captação. Eu acho que para a interpretação do nervo óptico, o Heidelberg é melhor do que os AIS. Bom, então o que me interessa nos AIS é saber a camada de fibras nervosas, basicamente, tá? Aqui um exame totalmente normal, tá? Um paciente com aquele padrão, simetria, um exame confiável de um lado, confiável do outro, certo? Um sinal que deve estar elevado, não apareceu aqui, cortou. Bom, é um exame que está bem simétrico, acima de 79% de simetria. O Retinal Nerve Deviation Map não tem nada. O paciente apresenta um triple hump, não está exatamente igual, mas as curvas estão mais ou menos simétricas. Então, um paciente que tem um exame francamente normal, esse aqui. Esse aqui é um exame francamente alterado. Eu já não tenho mais esse padrão de borboleta, só um resquício aqui, ó, de fibra nervosa, hiperreflectividade superior aqui já perdeu, ou seja, esse exame está assimétrico aqui, que ele me aponta bem aqui. É um exame confiável? É. Todos os gráficos estão aqui dentro da normalidade, tá? Então, essa rodazinha aqui não tem nenhuma alteração na captura da imagem, ele não está me mostrando nenhuma anormalidade aqui, então esse exame também é confiável, tá? E eu tenho uma lesão mais difusa aqui, e esse aqui parece ser um NOT. Então, quando eu vou analisar esse paciente aqui, ó, olho direito difusamente alterado, o olho direito está aqui, ó, linha contínua, não tem hump nenhum, está abaixo, superior e inferior, e no olho esquerdo, que é o tracejado, o superior ainda está normal, que é aqui, ó, normal, mas o inferior já tem alteração bem aqui, onde devia estar elevado, está deprimido, que corresponde a essa área aqui. Então, é um paciente que tem um NOT temporal inferior de um olho e uma alteração difusa do outro olho. E aí eu tenho que ver o nervo óptico desse paciente. Mas não existe só os AIS, certo? Esse aqui é um AIS normal, exame altamente confiável, não existe alteração aqui em nenhum desses scans aqui. E esse aqui também é um exame normal no OptoView. O OptoView você não vai ver esse sinal aqui, ó. Você vai ver esse tipo de gráfico aqui, em que ele vai mostrando os setores aqui, e não aqui embaixo, tá? Já vai te mostrando uma análise setorial aqui. E todos esses setores estão em verde porque são normais, tá? Ele também vai te dando o Summary Map e vai também te dando esse gráfico de análise de fibra nervosa de olho a olho. Só que ele não interpola, ele não dá os dois juntos. Ele bota o olho direito, o olho esquerdo e dá as alterações no gráfico TSNIT, que eles chamam, TSNIT Analysis, esse também chama TSNIT, tá? E ele vai dando a diferença do olho direito para o olho esquerdo. Certo? Ele não bota tudo num só como esse, ele tem uma apresentação um pouquinho diferente aqui embaixo. Mas basicamente é a mesma coisa. Ele está te dando um gráfico Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Map aqui. Ele não te dá Deviation pro Normal. Esse gráfico ele não tem, que é muito interessante ter, e não tem, tá? E ele só te dá uma análise setorial. Por isso que esse aparelho aqui, o OptoView, eu não acho tão bom quanto os AIS. Porque esse gráfico aqui é super interessante nos AIS, tá? É o mais interessante que tem nos AIS. E o Heidelberg? O Heidelberg te dá a mesma coisa. Você está lendo aqui os AIS, que é o padrão que eu botei, e o Heidelberg tem a imagem anface, te mostra a centração dos discos, te mostra a simetria aqui nesse gráfico. Aqui ele está te dizendo que ele pegou as imagens confiavelmente, que corresponde a esse gráfico aqui embaixo, tá bom? Essa é a mesma coisa. E aqui ele te está dando a análise setorial nesse gráfico TSNIT, tá? Esse aqui do olho direito, esse aqui do olho esquerdo. E aqui ele te dá o gráfico de simetria entre eles. Gráficos setoriais aqui e a classificação final, tá? Então, são maneiras... Você tem que aprender quando faz glaucoma. Às vezes o paciente vem cheio de exame feito em outro lugar. Então, não é bom você ter na cabeça só o padrão ZAIS. É um bom padrão, mas não é o único. Então, a gente tem que saber ler nos outros aparelhos, minha gente. Isso é muito importante. Agora, o padrão ZAIS comparado com o padrão tópico. Qual é a vantagem do tópico, no meu entendimento? Primeiro, o tópico te dá tanto o thickness map, que corresponde a esse aqui, ó, mesma coisa. Retinal Nerve Fiber Layer Deviation Map, que é esse aqui com esse, que ele chama Significant Map, tá? É a mesma coisa. Te dá aqui, ó, esse parâmetro de normalidade para saber se esse gráfico aqui embaixo que a gente viu é confiável o exame, tá? E te dá a centração
no nervo óptico. Então, ele está te dando a centração bem aqui. Só que essa vantagem é te dar uma retinografia. Então, o tópico é um aparelho que integra a retinografia ao OCT. Por isso que eu acho um exame bem interessante para ter. No meu caso, eu utilizo mais o tópico, porque ele me dá tudo que os AIS têm, mais a retinografia num só aparelho. Então, para isso, para quem faz glaucoma, é interessante, tá? Ele te dá também esse gráficozinho aqui, ó, que é interessante da rima, do que ele calcula como rima, ele está te mostrando que existe um note aqui que corresponde à alteração de fibras nervosas nos gráficos setoriais. Ele também te dá Retinal Nerve Thickness Map, tá? Que um lado direito de uma cor, esquerdo de outra cor, e eles comparam um com o outro aqui. Então, você tem que ter uma alta simetria para ter um exame normal. Se tem uma assimetria, o exame provavelmente sugere glaucoma. Então, ele te dá o average thickness aqui e te dá uma série de alterações, parâmetros topográficos embaixo. Certo? Isso aqui a gente não presta tanta atenção. A gente presta atenção mais nisso aqui e nesses gráficos aqui, na análise de gráficos, tá bom? Só um detalhezinho. O Heidelberg, eu quero mostrar para vocês uma coisa. O Heidelberg, ele tem, no software dele, uma correção dos desvios para a direita ou para a esquerda nessa curva, porque é o seguinte, o centro da papila não está alinhado com o centro da mácula. A mácula está abaixo. A fóvea, ela é um pouco abaixo do centro da papila, tá certo? Então, na realidade, esse gráfico não divide a RAF assim, mas é de uma forma oblíqua. Então, existe um ângulo que se forma aqui, que é mais ou menos 5 graus. Certo? Então, o Heidelberg ele já gira o gráfico para você, para que você não tenha erro de pico. Então, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui. Tá vendo que esse gráfico aqui está mais voltado para a direita? Esse aqui, ó. Esse ramp aqui não está bem no meio aqui. Se fosse feito esse mesmo exame no Heidelberg, ele provavelmente já corrigiria isso aqui, porque ele calcula essa distância aqui, e ele já gira esse gráfico para você. Provavelmente, esse paciente, a RAF mediana dele foi mal calculada pelo software, então colocou isso aqui para a direita. Isso aqui é um problema da aquisição do software. No Glaucoma Premium Mode, dos AIS, da Topcon e da Heidelberg, você já tem essa correção. Tá? Cada um dos softwares de cada um dos aparelhos foi corrigindo essas pequenas coisas. Então, eles já te dão... Você não tendo o Glaucoma Premium Mode, você consegue avaliar isso, tá? Basta que você entenda que o gráfico pode girar para a direita. E você não tendo essa correção automática. No Heidelberg, por exemplo, você já bota automaticamente isso. Bom, o exame tem artefato, tá? Os artefatos podem acontecer em 15% a 36% dos exames, então a gente tem que prestar muita atenção. Quais são os mais comuns? Primeiro, você pode ter artefato tipo uma retinosquise ao redor do nervo óptico, tá? Então, se você tendo essa retinosquise aqui, ó, nessa linha verde, isso aqui vai ficar com uma espessura aberrante, muito mais espesso do que o normal, tá? No caso, essa retinosquise foi feita por uma membrana epirretiniana. Uma membrana epirretiniana puxando a retina, e com isso o delineamento do software foi prejudicado, tá? E aqui um vaso maior que também desse pico anômalo. Então, se você tiver alguma membrana epirretiniana, no caso, algum tipo de retinosquise, alguma alteração da mácula, alguma alteração na retina em geral, você tem que ficar atento para esse delineamento aqui, ó, tá? Por isso que dá laudo também de OCT, você às vezes precisa ver o fundo de olho ou ver outros cortes do OCT para ter certeza do que você está vendo, quando você vê um gráfico muito fora do normal, tá? Delineamento do software, por exemplo, aqui, ó, pegou uma DVP e colocou o DVP como parte da camada de fibras nervosas. Então, você tem que prestar atenção naquele gráficozinho bobo ali embaixo, ó, porque senão você come uma bola. Tem que estar tudo aqui dentro de um padrão normal. Não é só estar dentro do quadradinho preto. É para você não pegar isso aqui, ó. Tipo isso aqui, um delineamento errado do software. Toda essa análise aqui, ó, tá tudo errado. Isso aqui não vale nada. Você pode manualmente redelinear para cá, tá? Você tem como fazer isso no software, só que você vai perder um tempo e você tem que estar atento. Então aqui, PVD, né? Descolamento do vítreo posterior.
Então, você pode ter o vítreo tá puxando a retina, tem uma tração vítreo-retiniana ao redor do nervo óptico, e aqui a retina está com certa edema, né? Tração. E isso incorre num erro do software. Aí você tem toda essa alteração anômala aqui, por causa da interface da limitante interna, tá? Quando existe um descolamento do vítreo posterior, nesse mesmo caso aqui, ó, descolou o vítreo, ó como voltou mais ou menos ao normal triple hump, tá? Então, disso passou para isso. E por causa do descolamento do vítreo. O paciente visto depois, o exame se alterou, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Truncação da imagem, é o que falei. A imagem fora do quadrado, ó, ela não estava aqui dentro. Então, isso aqui você não pode analisar nada. Vai dar no software que essa retina desse paciente é muito fina. Então, você vai ter essas alterações aqui, ó. Isso aqui podia fazer você pensar que o paciente tinha glaucoma, não tinha coisa nenhuma. Essa imagem aqui, você truncou aqui, ó, e a camada de fibras nervosas ficou pela metade no scan. Quando você reescaneia o paciente, olha o que acontece. Totalmente diferente desse primeiro. Porque a imagem está dentro daquele quadrado que eu mostrei para vocês. Chama Image Truncation. Isso pode acontecer tanto com o nervo óptico, tá, gente? Quanto com a camada de fibras nervosas. E também, então, a gente tem que ficar atento naquele gráfico inferior e também nesses gráficos do nervo óptico. Senão não vale nada, você não consegue tirar nenhuma informação relevante. De novo, o esquise da retina, com a membrana epirretiniana. Na alta miopia, quando você... O alto míope, eu estava discutindo um caso até outro dia com o Nelson. O alto míope, você tem as alterações de epitélio pigmentar da retina, que, como o OCT, é basicamente o mesmo princípio do ultrassom, só que com luz. Então, quando você tem a esclera nua, e não tem um RPE, né, EPR, preservado, você tem aberrações e hiperreflectividades assim, anômalas, tá? E você pode ter áreas de atrofia e fica tudo muito doido. Então, hoje em dia, a gente no míope está abandonando, quando ele tem atrofia alfa e beta, para fazer scan da mácula. Então, o scan da mácula seria muito mais interessante, porque esses aqui, ó, esse scan é altamente influenciável por toda a patologia da própria crescente miópico, tá? Então, se você tem que dar uma olhada no nervo óptico. E também pode acontecer com persistência de fibra de mielina, por exemplo. Esse paciente tem aqui uma persistência de fibra de mielina, e uma alteração muito grande no OCT por conta dessa própria alteração que não tem nada a ver com glaucoma. Pupila pequena, por exemplo, a shadowing, que a gente chama. Então, essa parte superior da imagem, você não consegue ver direito e, com isso, você tem uma diminuição da reflectividade. Tá? Artefato de movimento, uma imagem que fica borrada. Então, naquele gráfico que você vê do EMFACE OCT, que é o segundo, que é o Thickness Map, se tiver um artefato ali de movimento, muito cuidado, porque você pode ter uma influência aqui, por exemplo, no delineamento do software, tá? E aí você faz um OCT e aquele OCT não é um OCT confiável. A catarata, por exemplo, que influencia muito no ganho do aparelho. Se o aparelho não tem um ganho normal, ele vai te dar um flag de alguma forma, né? O Stratus é abaixo, o das AIS é abaixo, o Cirrus é abaixo de 7, de força do sinal, signal strength, que ele chama, e aqui é acima de 30, da Topcon. Então, ele vai te dar um flag aqui, dizendo, ó, esse aqui não foi muito confiável, não, tá? E você tem que levar isso em consideração. Outras coisas também que você tem que levar em consideração, essa imagem está bem centrada do círculo em redor do nervo óptico. Porque se ela estiver assim, ó, descentrada inferior, a camada de fibras nervosas, quanto mais se aproxima do nervo óptico, mais espessa ela é. Então vai acontecer o quê? Vai ficar alta. A reflectividade aqui é muito mais alta do que aqui que está mais longe. Então aqui vai ter uma diferença, ó, de tamanho do pico. Isso é artefato. Quando você centra, o pico vai ficar normal. E também, a mesma coisa inferior, tá? Pode ter alteração no pico aqui. E também nas laterais, que pode juntar as corcovas como separar as corcovas. Então esse aqui, ó, é a imagem certa. Se você pegar uma imagem dessa aqui, esqueça. Aquele OCT não é muito confiável. Tá? Então, ó, essas imagens assim, ó, que você não tem nada com nada, aqui está dando um monte de artefato, quando você corrige isso, o OCT é outro. Então, basta você refazer o exame e você tem resultados completamente diferentes. Tá? Então, houve aqui uma centração errada
às vezes uma técnica que faz o exame e tudo mais, que não presta atenção. E aqui esse OCT, obviamente, tem uma alteração muito grande aqui na imagem que não deve ser levada em consideração. Quando você reposiciona o paciente, refaz o exame é muito mais confiável, tá? Então você tem que prestar atenção para isso aqui. Bom, a análise das fibras nervosas com OCT a gente já viu, né? Análise global e setorial, a global aqui e a setorial aqui. Que o banco de dados com o aparelho. E é sempre feita com esse círculo a 3,4 milímetros do nervo óptico. Então, uma redução de 10 micras na espessura global dos pacientes suspeitos com glaucoma. Então, como o aparelho tem de 3 a 5 micras hoje em dia de erro padrão, 10 micras é considerado mais de 2 vezes acima do erro padrão do aparelho, né? Nos aparelhos modernos nos Triton, por exemplo, nos novos, assim, 3 micras. Se você tem 10 micras de alteração de espessura global, isso aí praticamente é um glaucoma pré-perimétrico, tá? Se você naqueles mapas thickness map já vem alguma alteração aqui, ó, pode contar uma alteração significativa que o paciente tem alguma chance de ter realmente glaucoma, tá? Espessura global é importante e inferior também, tá? São os dois locais onde você, num paciente normal, suspeito de glaucoma, você já tendo alteração no OCT difusa, espessura global, e no setor inferior você já tem que ficar de olho nesse paciente. Os glaucoma pré-perimétrico, os parâmetros com melhor acurácia diagnóstica é o temporal superior, espessura global e temporal inferior. Então, esses são os parâmetros que têm maior curva ROC, quer dizer, no glaucoma pré-perimétrico, esses três alterações aqui que a gente fica de olho, tá? Porque estudos longitudinais já mostraram que esses pacientes progridem para glaucoma perimétrico mais facilmente. Então, espessura global, temporal inferior e temporal superior é o que a gente avalia nesses casos e vai sequenciando. Já com o paciente com glaucoma instalado, glaucoma realmente que tem alteração de campo visual, né, glaucoma clássico, você vê average thickness e o gráfico, e os gráficos são os mais importantes parâmetros para o dia a dia, para você ver se o paciente está progredindo, é o que é mais importante no dia a dia. Então, quem faz glaucoma já fica mais atento no average thickness e no gráfico TSNIT, tá? E no glaucoma moderado, average thickness, que é o gráfico, que é o que a gente presta mais atenção. E no glaucoma avançado, a gente já parte para uma análise da mácula. Porque no glaucoma avançado, gente, não adianta mais a gente ver a camada de fibras nervosas ao redor peripapilar. Porque ela já está tão baixa, a reflectividade é tão baixa, você tem o efeito Flor, que é um efeito que já está muito baixa, não tem mais corcova, não tem mais triple hump, não tem mais nada. Então, você deve passar para a mácula do paciente. Tá? Isso também se refere aos pacientes míopes, porque você não consegue avaliar nada do nervo óptico peripapilar deles devido aos artefatos. Então, a gente observou com o tempo que com a alteração de fibras ganglionares, hoje os OCTs de maior resolução, eles conseguem detectar alterações maculares muito mais precocemente, né? E a gente sabe que cerca de 40% da espessura da mácula é devido à camada de fibras nervosas, tá? Mais fibras ganglionares. Então, a gente foi vendo que os parâmetros de espessura da mácula perifoveal, que na fóvea mesmo só tem fotorreceptor, né, minha gente? Não tem camada de fibras nervosas. Então, a gente tem um feixe papilar de Henle, que é como se fosse uma rosa que vai se abrindo, e a gente lá não tem camada de fibras nervosas, só tem fotorreceptor. Então, a gente analisa uma zona perifoveal, tal qual uma zona peridiscal, certo? Então, estudo na mácula tem menos variabilidade, a gente começou a estudar desde 2011, 2012, as alterações de gangliocell análises. Porque a espessura peripapilar, perifoveal, melhor dizendo, vai começando a espessura a aumentar progressivamente em relação ao nervo óptico, concêntrica em relação à fóvea. Então, a gente começou a conseguir delimitar o que é a parte interessante para o glaucoma e começou a fazer análise de células ganglionares, né? Que correspondem ao quê? A camada de fibras nervosas, os que a gente chama de nerve fiber layer, ganglion cells e
também IPL, em alguns casos, tá? A gente pega isso aqui, Inner Plexiform Layer, tá? E a gente começou a avaliar a espessura, né? Essa parte aqui não é avaliada, porque isso aqui não tem camada de fibras nervosas nenhuma. O número de células ganglionares é muito pequeno, a análise seria muito complicada, então a gente começa a analisar no cubo essa parte perifoveal. E a gente começou a analisar em relação aos normais. Então é uma coisa como se fosse igual um OCT de papila, só que um OCT da mácula, tá? E a gente pode utilizar tanto isso em glaucomas avançados, nos míopes e também nos glaucomas iniciais, porque nos glaucomas iniciais também você vai ter esses tipos de alteração perifoveais, que são iguais às alterações mais ou menos que você vai ter no nervo óptico. Inclusive, alguns autores têm mostrado que as alterações de mácula, por ser a mácula muito espessa, elas são mais fáceis de ser detectadas até do que alterações do disco. Mas existe um debate em relação a isso. Tanto um quanto o outro tem uma sensibilidade e especificidade alta e comparável, tá? Então, no Topicon, você tem 3 análises. Desculpa aqui, ó. Nos AIS, a análise disso aqui só são da camada de fibras nervosas e camadas ganglionares, que ele te dá essa análise aqui, tá? E vai te dizendo em relação ao normal. Então, ele dá o thickness map e depois ele dá o deviation map, quer dizer, em relação à população normal da mácula dos normais. Então, em vermelho quer dizer que está alterado. Tá? Isso aqui devia ser uma gema de ovo. Se tem essa chanfradura aqui, é porque existe alteração aqui. Essa outra chanfradura aqui e aqui é porque tem aqui e aqui, tá? Então, que devia ser igual a gema de um ovo. Completinho aqui, com essa ponta azul no meio, tá? Se tem essa quebra aqui e essa quebra aqui e aqui em cima, é porque é sinal que tem alteração aqui e aqui. Então, os AIS, ele te dá só essa espessura dessas duas camadas. O Topicon é diferente. Ele vai te dar a espessura da camada de fibras nervosas, da ganglionar e da inner plexiform layer. Então, o primeiro pega as 3. O primeiro gráfico. Então, você faz um gráfico, chama G7. Tá? Ou melhor, V7. Você pede um V7 no Topicon, ele vem assim, 3 RNFL, gangliocell plus e gangliocell plus plus. Então, o que quer dizer isso? Ele pega o primeiro, só a camada de fibras nervosas, isoladamente, ele te dá a camada do paciente, o paciente em relação à população normal, simetrias. Esse aqui é o gráfico de simetria, tá? Então, aqui no azul teria menos fibra nervosa aqui, do que aqui em cima que está tudo verde, tá? Então, aí eu passo para a segunda análise, que é GLC+, que te dá até o ganglionar também. Então, quando eu analiso o ganglionar também, esse é o gráfico mais sensível, tá? Que é comparável com esse aqui, tá? Que pega o ganglionar também. Então, ele vê, aqui ele consegue detectar que existe uma alteração tanto na camada de fibras nervosas, como nas células ganglionares. Ele já te dá esse gráfico aqui, ó, em relação à população normal, tá? E ele te dá aqui a simetria, e ele está te dizendo onde ele está, baseado nesse gráfico aqui, onde é que está menos espesso, tá? Em relação à simetria de um para o outro. Como esse daqui está baixo, e esse aqui também, de uma forma simétrica, ele não consegue detectar essa simetria aqui, tá vendo? Porque praticamente estão os dois baixos. E esse terceiro gráfico aqui, ele está analisando também com a plexiforme interna, porque em alguns casos a plexiforme interna pode estar alterada também. E aqui ele dá uma detecção maior, ó, estendida. Mas eles estão simetricamente mais ou menos iguais, somente nessa porção aqui, que esse aqui inferior está mais, tá vendo? O que a gente, na prática, presta mais atenção e que é similar aos AIS é esse aqui, ó, do meio. Esse aqui que é o importante, no Topicon. Tá? Então, comparando o Topicon com os AIS. O Topicon te dá a retinografia, te dá essa imagem aqui, do que ele está escaneando, para saber se a imagem é confiável, e os AIS te dá essa aqui, embaixo. Então, essa análise é confiável que caiu dentro do quadradinho, tá certo? Então, muito bem. Quando ele faz análise só da camada de fibras nervosas e análise GLC+, que corresponde a essa análise aqui. Então, esse paciente, não são iguais, tá? Eu só estou tentando mostrar 2 casos. Nesse aqui eu teria essa casca gema do ovo, que seria completa. Eu tenho essa chanfradura que corresponde a isso aqui, que corresponderia a esse mapa, esse deviation map aqui, tá? Ele te dá análise setorial disso aqui, os AIS. Já o Topicon não tem essa análise setorial, tá?
Eu acho que essa análise setorial não adianta muita coisa mesmo, tá? Seria mais interessante a análise de gráfico nesse caso. E o OptoView te faz essa visão aqui. A fóvea, ele não te dá centradinho aqui, ó. Ele te dá a fóvea paracentral. Ele vai te dando deviation map também, tá? Análise de um olho e análise do outro olho. Aqui estando reduzido, como se fosse um deviation map, tá? E o setor onde está reduzido, certo? Aqui é uma correlação que ele faz também interessante, o OCT da OptoView, entre o nervo óptico e a área da fóvea onde está reduzida a camada de fibras nervosas e de células ganglionares. Então, por exemplo, como aqui, ó, tem alteração ganglionar em cima e embaixo, vai ter alteração do nervo óptico em cima e embaixo. Então, ele te dá as duas análises conjugadas. Os outros OCTs não têm essa análise conjugada. E esse aqui é mais interessante por isso. Ele te dá tanto da fóvea quanto da camada de fibras nervosas peripapilar. Tá? Aqui, peripapilar, da análise setorial, e aqui a camada de fibras nervosas. Então, tem que ter uma correlação entre uma coisa e outra. Tá? E aqui uma alteração ganglionar perifoveal inferior, com uma alteração da camada de fibras nervosas temporal inferior, que tem que ter essa simetria. Tá? É interessante isso. O que acontece com o que eu acho mais interessante no Heidelberg? Tá vendo que eu mostrei esse ângulo aqui, ó? A fóvea do paciente está um pouco abaixo da papila, do centro da papila. Então ele já te corrige e ele compara por zonas. Então o Heidelberg te dá um gráfico diferente e ele te dá um gráfico por vários setorizinhos que ele divide a espessura média em cada um desses subsetores aqui. Ele se analisa por zonas, zona 3, zona 4, ele vai te dando uma... Porque, como o glaucoma é uma doença assimétrica, ele vai te dando esse tipo de printout, tá? Gráficos de assimetria, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um NOT temporal inferior, ele vai ter uma alteração da camada peripapilar e também da mácula aqui, ó. Espessura macular desse paciente está alterada aqui em relação aqui em cima. Aqui está muito mais espesso do que essa parte inferior. E ele te dá tanto na cor quanto te dá na espessura média, tá vendo? 0,15, 0,13, 0 não sei o que, aqui é 0,22, 0,21. Então a espessura média nesse quadradinho aqui, que ele chama de superpixel, é maior em cima do que embaixo. É uma maneira gráfica de fazer e ele já delimita isso de maneira torta, tá vendo? Já levando em consideração que a fóvea do paciente é ligeiramente embaixo, geralmente. Uns ângulos são bem maiores do que os outros, tá? Isso é individual. E ele te dá uma correlação. Ele pode te dar uma correlação com a estrutura também, tá? Então, a alteração inferior aqui na camada de fibras nervosas desse paciente com alteração de função em cima. Então, aí a gente começa a ter os fóruns, que estrutura e função. Estrutura que o OCT, tanto da Topcon faz, quanto da Zeiss faz, quanto da Heidelberg faz, que plota o campo visual, né? Em relação à alteração de espessura média da fóvea, da perifoveal, né, da mácula. Então, aqui uma diminuição difusa, com alteração difusa de campo, alterações alterações graves, que você sabe que o escotoma central, como eu mostrei no começo da aula, corresponde a uma diminuição significativa do número de células ganglionares. Então, ele está mostrando essa correlação aqui. Bom, e tem vários estudos mostrando que é altamente significativo, sensibilidade, especificidade, repetitividade muito grande, então, na prática, a gente usa. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês aqui, é um caso prático. Uma paciente minha, que um OCT de mácula, fez um OCT de mácula em outro lugar, da Zeiss. Repare que o OCT de mácula não é a mesma coisa do OCT com análise de célula ganglionar. Esse OCT da mácula está normal, não tem nenhuma alteração na mácula de espessura. Só que quando eu faço uma análise ganglionar da mesma paciente, olha como tem alteração. Porque na análise ganglionar, se você não pedir especificamente, o OCT ele não vai dar ênfase ao que você quer ver. Então, esse aqui é um OCT da mácula dessa paciente, normal. E esse OCT da célula ganglionar, macular cube analysis, você já vê uma série de alterações específicas no glaucoma. Então, se você não pedir exatamente isso, o OCT vai te dar um flag assim, você achar que o paciente é normal. Não tem nada nessa mácula. Quando nessa mácula já tem uma alteração típica de glaucoma
E se você não tiver essa suspeita específica, não solicitar lá o que você quer, o aparelho não vai te dar esse flag. Então, esse é um caso bem interessante para vocês verem como é tem um certo pulo do gato, né? Bom, aqui, ó, aí a gente já começa a analisar a estrutura e função, né, minha gente? Porque no glaucoma a gente tem que justificar uma lesão do nervo óptico, uma lesão da mácula. Então, por exemplo, um paciente aqui que tem uma alteração, né? Vamos interpretar esse OCT. Um OCT que tem uma assimetria, ou seja, tem mais hiperreflectividade aqui superior e aqui tem mais inferior, então esse nervo óptico, a camada de fibras nervosas peripapilar não é normal, porque a gente não tem os ponteiros do relógio, ou seja, não tem uma imagem de borboleta tanto de um lado quanto do outro, né? E aqui a gente tem uma hiporreflectividade inferior e uma hiporreflectividade superior aqui nesse outro olho. É confiável esse exame? Eu teria que ver aqui se a potência do laser foi adequada, acima de 7. Esses gráficos estão normais. Esse anel peripapilar também não tem nenhuma truncação de imagem, ele está todo contínuo, não existe nada. Então, é um exame confiável. Bom, partindo dessa premissa, eu vou para a análise de gráfico, existe uma diferença aqui muito grande entre um olho e o outro, o olho esquerdo aqui superior está muito baixo, a diferença é mais de 10 micra, então mostra isso aqui, ó. Isso corresponde a isso aqui, tá? No olho esquerdo. Então, o olho direito está normal, esse primeiro rampzinho, aqui tudo normal, e embaixo já é o contrário. O olho direito está baixo e o olho esquerdo está alto. Então, aqui, ó, aqui o pico está aqui, normal, e esse pico baixo corresponde a isso aqui. Então, esse tem um defeito inferior, esse tem um defeito superior na camada de fibras nervosas. Então, se eu for correlacionar esse olho direito com o campo visual, ó, se eu tenho um defeito inferior na camada de fibras nervosas, está aqui o defeito no campo visual, que a imagem é vertida e, obviamente, esse paciente tinha que ter um defeito superior no campo. No caso, é o quê? Esse é um defeito paracentral superior. Tá? É um defeito que pega a linha média, aliás, ele não é paracentral, desculpa. É um escotoma temporal superior. Então, eu tenho que fazer o que nesse paciente aqui? Além de eu fazer um 24/2, eu tenho que analisar a fóvea desse paciente, porque esse paciente pode ter um split de fixação. Então, esse paciente, para eu analisar ele hoje no glaucoma, corretamente, eu tenho que fazer um 24/2 e um 10/2. Porque se o paciente tem split de fixação, gente, ele pode ter progressão do dano glaucomatoso mais comumente. E isso nos Estados Unidos pode dar até um processo. Você tem que ser mais agressivo no tratamento desses escotomas centrais que afetam a área central de visão. Então, obrigatoriamente, você teria que fazer um 10/2 nesse paciente também para acompanhá-lo, tá? Para que ele não tenha progressão. Porque isso hoje nos Estados Unidos é processo, tá? Então, esse campo visual, para eu ter certeza que ele é verdadeiro, eu vou ter que repeti-lo 3 vezes, para eu ter um baseline e conseguir acompanhar o campo visual bem. Esse OCT eu vou ter que fazer 2 vezes, para eu ter um baseline e conseguir acompanhar bem. Aí eu faço análise de progressão. Eu já tenho o diagnóstico, com 3 campos e 2 OCTs, e aí eu vou fazendo progression analysis, que é o GPA, que a gente pode falar em outra aula. Que aí a gente não está falando de... Eu estou falando nessa aula só de diagnóstico, não estou falando de progressão. E aqui, para analisar a estrutura e função, você vai vendo a retinografia do paciente, que é super importante, né? E você vai analisando tanto a estrutura quanto a função para ver se elas se correlacionam. Ou seja, vai fazendo um fórum do paciente. Nesse caso, um paciente que tem um olho esquerdo butterfly, que é normal, tudo normal, o OCT bom e todas as análises são normais, só que o olho direito todo detonado, só restou essa fibra nervosa superior aqui. E muito pouco comparado com o outro olho. Existe uma assimetria muito grande. Então, esse paciente, nesse olho direito, ele tem que ter alteração de escotoma. E principalmente na área inferior, sim, porque ele está mostrando aqui que a espessura média inferior é muito baixa. Ainda tem um pouco de fibra aqui. Então, esse pouquinho de fibra aqui, que ainda tem aqui, ainda me dá uma relativa visão aqui no campo inferior, mas no superior esse paciente já está detonado. Então, a estrutura e função aí batem. Aí você vai acompanhando o paciente. Um paciente com campo normal, ó, nervo suspeito, campo normal, esse paciente não tem nada. Quando você faz o OCT, olha como o OCT já mostra. Mostra uma série de alterações. É um OCT confiável, centrado, tudo certinho. Então, é um OCT que eu posso confiar. Então, muito bem. Esse paciente ainda tem um pouco de fibra nervosa superior e inferior, só que já não tem. Não tem uma assimetria aqui. Tá? Só que esse aqui tem uma alteração difusa. Esse aqui ainda tem, ó,
que tem em vermelho aqui, que isso aqui é uma fibra nervosa bem preservada. Então, veja a alteração difusa aqui. Mais superior, mas tem inferior também. Esse paciente no olho esquerdo está mais preservada a área inferior dele. Então, você já vê uma diferença, ó, muito grande na área inferior. E no superior, nos dois, já tem ainda tem alguma simetria, sendo que no direito está pior. Então, esse paciente é um paciente que tem esse tipo de campo aqui, ó, no olho esquerdo, por exemplo, campo normal, mas já tem alteração no olho esquerdo de fibra nervosa. E esse paciente tem que ser acompanhado. Já, se esse paciente tem alteração, por exemplo, superior no campo, no OCT, vai aparecer algum escotoma aqui embaixo, em algum momento. Então, você tem que tratar esse paciente. Como que você tem que fazer, então? Você fez isso aqui, deu o diagnóstico. 3 campos, tá? Para ter certeza que o campo é normal, 3. Não precisa ser imediato, mas vai fazendo. E 2 OCTs. É o aceitável hoje. E aqui estrutura e função. Nervo óptico muito grande, um paciente, obviamente, com glaucoma. Esse nervo óptico aqui, a gente fez um OCT. Tem alteração superior e inferior, é um OCT confiável. Tá? Só que você vai para o campo visual e não está com escotoma tão grande assim. Tá? O grayscale dele não está batendo isso aqui com essa alteração toda. Então, existem casos em que a estrutura e função não bate muito não, mas você seguia mais pelo OCT mesmo, tá? Porque existe muita redundância. Esse paciente pode ter chegado num ponto de dano estrutural que ainda não está no dano do campo visível. Mesmo assim, esse paciente a gente tem que ser agressivo. Não é um glaucoma tão ingênuo assim. Então, a gente já é um glaucoma de moderado para severo e a gente tem que ser mais agressivo. Gente, bom, espero ter conseguido dar algum meu recado, como é que eu faço na prática, uma aula bastante direta, assim, prática de interpretação. E perguntas. Se alguém tiver, pode fazer a intervenção aí, tá? Professor, Diga. olha, Lucas, eu tenho 3 dúvidas. Diga. Uma coisa que não ficou clara para mim, o HRT, ele é uma versão anterior ao Spectral Domain? O HRT é um outro aparelho. É outro aparelho, é É. outro exame, então. HRT é um aparelho que estudava a papila óptica. A papila do nervo óptico, desculpa. Ele é um Beleza. topógrafo. Ele não é um OCT. Então, HRT é outra coisa. Tá, beleza. Outra coisa, a drusa de papila é um artefato para análise do nervo ou não? Via OCT? Sim. A drusa de papila faz com que você tenha alterações. Você perde todo o parâmetro do disco óptico. Além disso, você pode ter alteração na camada de fibras nervosas também. Então, para fugir disso, faça da mácula. Esses pacientes podem ter alteração de camada de fibras nervosas e ter alteração de campo visual também. Então, a análise da mácula, nesse caso, é mais aconselhável. Tá. E outra coisa, existem alguns aparelhos que você compra o software a parte do aparelho. Você compra o aparelho e depois você compra o software ou junto, se quiser. Não. Você pode ter um upgrade para glaucoma, tá? Ah, sim. Mas a diferença seria a base de dados, esse upgrade? Sim. Entendi. Além da base de dados, por exemplo, no caso da Heidelberg e da Topcon, você também tem uma análise do nervo óptico mais aprofundada. Eu não quis entrar eu não entrei nisso porque já é uma coisa que eu acho que a gente pode até em outra oportunidade falar. O nervo óptico, você viu que eu falei muito de camada de fibras nervosas e pouco falei do nervo óptico. Sim, até no CIRO você falou que é melhor a camada de fibra nervosa. Não, mas é assim, o que acontece é o seguinte, nos aparelhos novos da Heidelberg, por exemplo, e da Topcon, você tem o glaucoma premium mode, que você tem uma análise muito mais detalhada do nervo óptico, da rima óptica. Porque eles conseguiram, através do OCT, determinar exatamente onde começa a rima óptica, que era um problema muito grande. Tá? Então, o final do EPR é determinado, e você faz isso 360 graus ao redor do nervo óptico, eles conseguem determinar exatamente onde é o final do EPR. Onde acaba o EPR e não tem atrofia peripapilar, ou seja, não vale para o paciente míope, tá? Mas um paciente que tem um nervo óptico sem ser míope, o final do EPR determina o início da papila. Em redor da papila, onde acaba o epitélio pigmentado da retina,
é onde começa a papila ótica, tá entendendo? Num paciente que não tem atrofia do EPR. Sim. Então, eles conseguiram determinar via OCT isso 360 graus, e isso foi um avanço muito grande na análise do nervo óptico. E os novos softwares fazem isso. Então, eles medem exatamente onde é o início da papila óptica, e com isso eles conseguem medir exatamente onde é a rima óptica, tá? Não é mais arbitrário, não é mais uma coisa que eles tinham muita dificuldade em definir onde é que começava o nervo óptico, e aí eles conseguem exatamente medir o que é papila e o que não é, o que é rima óptica e o que não é. Então, a análise do nervo óptico no glaucoma, com os novos aparelhos, avançou muito em função disso. Isso é motivo de uma aula até que a gente pode dar depois, que isso é um avanço muito grande do software. Só que a sensibilidade e especificidade disso é tão boa quanto a da camada de fibras nervosas ou das células ganglionares. Então, acaba que é mais uma ferramenta, mas não faz tanta influência. Eu acho que para o dia a dia, o que a gente falou aqui é o que é mais importante. Bola, obrigado. Arthur, tem uma pergunta aqui para você. Diga. Duas perguntas. Primeiro, estão perguntando como avaliar um OCT de um paciente com edema de papila. Que parâmetros podem ser confiáveis? Pergunta do Frederico Bermudes. Olha, edema de papila para análise com OCT é muito complicado. Você tem uma hiperreflectividade muito grande, um artefato do próprio edema. E o software pede todo o parâmetro. Para que serve? Serve para você ver progressão do edema, diminuição do edema. Então, é importante fazer um OCT de papila? É. E no meu entendimento, se você tiver alguma imagem, você consegue quantificar isso com o campo visual, se o paciente está melhorando com o tratamento. Então, eu já fui em um fórum que disseram assim, eu nem faço. Eu acho um erro. Você tem que fazer uma retinografia e tem que fazer um OCT peripapilar. Se você conseguir uma imagem que seja satisfatória, você vai ver uma progressão do tratamento, se o tratamento está sendo eficaz, com a diminuição do edema progressivo. Isso é um parâmetro que é muito importante, tá? E também você vai tendo um parâmetro, por exemplo, esclerose múltipla, você pode ter alguns edemas de papila, da sequela que ficou na camada de fibras nervosas depois. Então, eu acho interessante ter. Só que a análise fica, às vezes, um pouco prejudicada com o edema é muito grande. E daí, você não consegue uma imagem que fique com aqueles padrões assim de confiabilidade, como eu falei, que sejam bastante confiáveis, né? Mas tem alguns que conseguem e aí vale a pena fazer sim, viu? Outra pergunta, Roberto. Como você avalia um paciente, uma criança com suspeita de glaucoma? Você pede o ACT e o ZAIS, por exemplo, abaixo de 18 anos, você não consegue, né? No ZAIS, não, mas você faz o seguinte, você mente a idade para o software. Olha, não tem banco de dados para criança, né? Isso é um problema de todos eles. Eles botaram com 18 anos em diante porque eles quiseram. Não tinha um motivo específico. Eles podiam fazer, só que dava trabalho. Então, o que acontece? Para criança, você bota 18 anos. Não tem problema. Porque, olha, Nelson, você vai comparar com o normal de 18 anos? Tudo bem, ele não tem 18 anos, mas a perda de 0 até o 18 é muito pouca. Primeira coisa, né? A quantidade de fibras nervosas que você perde aí, num paciente normal, é muito pouco. Então, o 18 de normal seria comparável a uma criança de 6, 7 anos, se fosse normal também. Tá? E não veria tanta diferença assim. Segundo, você conseguiria fazer um baseline do próprio paciente e comparar ele consigo mesmo com o tempo. Então, você faria um GPA análise. O paciente tem 5 anos de idade, no caso prático. Consegue fazer um OCT bonitinho, consegue ficar lá paradinho. Faça. Bota 18 anos e siga. Porque você vai tendo 12 OCTs de base e à medida que o paciente for fazendo a análise de progressão, o GPA te ajuda a você ajustar o tratamento. Então, eu acho muito importante. Não tem nada a ver. Mente a idade e bota lá e faz. Eu faço em todos mesmo. Outra pergunta. No glaucoma de pressão normal, então é melhor fazer o OCT da mácula, né? Como você tinha falado, células ganglionares, né? A gente está vendo cada vez mais que a mácula desses pacientes me dá mais informação. Então, vale a pena fazer dos dois, tá? Eu não deixaria de fazer do nervo óptico, não. Mas eu faria um OCT da mácula. No glaucoma de pressão normal, cada vez mais a gente faz OCT e campo visual sequencial e 10-2 também. Muita ênfase em 10-2.
Porque o glaucoma de pressão normal, ele pode dar muito defeito de campo visual central. Ele é um pouco diferente do glaucoma de pressão elevada. Então, ele pode te dar... Eu já vi glaucoma de pressão normal com campo 24/2 normal, enquanto você faz o 10/2 tem escotoma. O paciente fala, eu não estou vendo o meio da imagem igual de um olho com o outro. Está um pouco borrado de um lado. Então, esses casos, além de fazer o OCT da mácula, eu faço também 10/2 em todos. E, Roberto, eu sei que não ter uma receita de bolo, mas qual é a intervalo que você faz de um exame para outro no paciente com glaucoma com suspeita de glaucoma? Você faz o OCT? Depende da progressão do paciente. Você sugere? A progressão sendo rápida, se você acha que o paciente está progredindo rapidamente, se a pressão está descontrolada, se você não está no alvo, você tem que fazer OCTs e campos mais juntos um do outro. O problema, às vezes, o paciente tem um convênio, alguma coisa que atrapalha. Mas se você fosse na prática e não tivesse problema de custeio nenhum, não tem problema nenhum você fazer um exame em um curto espaço de tempo, uma semana. Quanto mais dados você tiver rapidamente no paciente que você achar que está progredindo, mais fácil você vai saber se ele não está progredindo. Então não tem problema nenhum. Tem gente que, para efeitos de estudo, você pode fazer um campo visual, não faz no mesmo dia, mas pode fazer no dia seguinte, tá? Para efeito de estudo não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista prático, a gente tem problema às vezes com um paciente que o plano não cobre, essas coisas assim. Então, a resposta depende do quanto você acha que aquele glaucoma está descontrolado, de quão de perto você quer controlar o seu paciente. Então, baseline para todo paciente com glaucoma é 3 campos visuais confiáveis. Baseline de OCT, 2 OCTs confiáveis. Com isso na mão, você vai ter qualquer análise que você queira e não vai tomar processo. Porque hoje em dia, amigo, o grande problema do glaucoma é a progressão. E a gente saber se tá realmente controlado ou não. Porque esse negócio de curva, isso não existe. Curva, hoje em dia, a gente faz cada vez menos, tá? Negócio de mini curva, tomar água e não sei o quê, medir com water drinking test, isso aí é loucura. Tá? Me desculpe quem faz, mas no mundo todo, você vai lá para fora, ninguém faz. No Moorfields, eu nunca fiz uma curva. Uma outra pergunta aqui, Roberto. Nos discos com inserção oblíqua, a análise nerva é confiável? Ou nesse caso também... Não. Aí você passa para a mácula. Se for muito oblíquo, né? Se a oblicidade for pequena, até que dá para fazer e seguir. Como eu disse, você faz um baseline do próprio paciente com ele mesmo. Aí você pode ter algum artefato? Pode. Mas eu sugeriria fazer dos dois, viu? Análise da mácula é cada vez mais frequente. Uma última pergunta que tem aqui. Os pacientes têm membrana epiteliana e têm alteração de células ganglionares. Eu não posso concluir que tem glaucoma, certo? E se tem campo normal, eu posso concluir que não é do glaucoma, mesmo com erro suspeito. O que acontece? A nutrição da retina interna, ela é feita pelo vítreo, né? E pelas artérias e veias superficiais, artérias superficiais que estão na plexiforme interna, né? E que estão na camada de fibras nervosas. A camada de fibras nervosas também tem vaso. Então, a plexiforme interna tem vaso, a camada de fibras nervosas superficial tem vaso, que nutre a retina interna, e também pelo vítreo, uma parte, né? Então, o que acontece? A membrana epirretiniana danifica as células ganglionares. Também. Então, você pode ter uma morte de célula ganglionar devido somente... Não tem nada a ver com a pressão. Célula ganglionar não morre só com pressão. Célula ganglionar morre com qualquer membrana epirretiniana. Você pode ter defeito de campo também. Então, para você definir o que é uma coisa e outra, é muito difícil. Se o paciente tem uma membrana epirretiniana e também glaucoma, eu já tive um paciente, você se lembra, Nelson? O paciente que eu te mandei com as duas coisas, que, coitado, ele só tinha um olho que enxergava. Aí o paciente tinha uma membrana epirretiniana e precisava operar, que estava piorando. Eu achava que era a progressão da membrana epirretiniana. Só que era um olho único, glaucoma avançado. Eu cheguei e disse, puxa, vou mandar para o Nelson para dar uma segunda opinião. Um caso dificilíssimo. Você lembra desse caso, Nelson? Lembro. Então é muito difícil diferenciar uma coisa da outra. E é muito difícil você operar um paciente desse sem que ele tenha um wipeout. Porque, por exemplo, esse glaucoma desse paciente era um glaucoma muito avançado. Você fazendo uma técnica perfeita, fazendo uma cirurgia maravilhosa, o Nelson opera a retina maravilhosamente, ele
pode o paciente não resistir, porque ele já tem tão pouca reserva. Então, assim, é muito difícil diferenciar uma coisa da outra. Na caso de membrana epirretiniana, geralmente ele está na mácula. Aí a gente faz um OCT no reverso. Em vez de você fazer um OCT da mácula, você tende a fazer um OCT do peripapilar, nesse caso. Se às vezes a membrana não pega aquele círculo, você pode dar sorte dela estar só mais descentrada um pouquinho para a mácula mesmo. Aí você tem algum parâmetro. Caso contrário, é muito difícil. Roberto, só para finalizar aqui, que o pessoal vai ter uma outra aula agora, você falou dos 2 OCTs, mas intervalo dos OCTs. Está falhando um pouco, Nelson. Você falou dos 3 campos e dos 2 OCTs. Qual o intervalo entre eles, entre os campos e entre os OCTs? Olha, intervalo que você quiser. Na realidade, você pode fazer os campos em dias seguintes. Por exemplo, se você estiver fazendo um estudo, vamos supor, não está fazendo nada que interfira, que o paciente tenha que pagar. Um estudo clínico. Você pode fazer 3 campos em 3 dias diferentes. Tá? Não sugiro que faça no mesmo dia, porque o campo é cansativo. E o OCT você pode fazer no mesmo dia. Você pode fazer 2 OCTs no mesmo dia. O que você quer com 2 OCTs? Você quer, na realidade, ter certeza que confirmar eles são confiáveis. Agora, na prática, a gente faz com uns 2, 3 meses de diferença, tá? Por exemplo, eu vou seguindo os pacientes a cada 2 meses, tá? Os pacientes, a cada 2 meses, vão fazendo OCT e campo, OCT e campo. Isso na prática, tá? E aí os pacientes que eu acho que são mais graves, eu vou repetindo 3 campos, a cada 2 meses vou repetindo o campo, e a cada 2 meses eu vou fazendo OCT. E aí o paciente já tem um baseline e ele vai seguindo. O grande problema também é que todos esses equipamentos não têm um banco de dados que seja exportável um para o outro. Por exemplo, eu tenho um OCT da Topcon no meu consultório, na minha clínica, e você também tem um Topcon aí no Rio de Janeiro. Mas o meu Topcon não conversa com o seu, ele não pode enviar o aparelho, o exame para aí, e ele lê e você fazer outros e acompanhá-lo aí. Infelizmente não existe isso. Não existe essa portabilidade do exame. Né? Meus AIs e os seus AIs, vamos supor que fossem os 2 AIs. O paciente levava o software lá, um cartãozinho USB e inseria no seu equipamento. Não existe isso. Infelizmente não existe. Então, assim, essa é uma falha. É porque eles, acho que é uma questão de mercado mesmo, eles não querem que tenha isso. E pronto. Mas é isso. A cada 2 meses é o que eu faço muito na prática. Roberto, uma coisa que eu vi lá nos Estados Unidos agora, né, o pessoal do glaucoma, agora, eu fiquei lá 2 anos atrás, o pessoal fazendo muito, estudando muito a questão do Doppler, né, do nervo óptico, para poder avaliar. O CTA junto com o Doppler, né? Não sei se você já... Sim, eu tenho um OCTA. Eu tenho um OCTA de uma empresa chinesa que eu estou fazendo uns experimentos, né? Estou comparando com o OCT Triton, para OCTA com OCTA, para ter um banco de dados. Isso aí é para pesquisa. E, na realidade, o OCTA te dá algumas coisas interessantes. Eu não botei nessa aula, né? Porque não é uma coisa ainda muito prática. Mas então, o que acontece? Você tem uma diminuição da densidade dos capilares da retina peripapilares e também da fóvea. Então, você consegue medir isso. Porque existe uma diminuição da quantidade de capilares da camada de fibras nervosas e da plexiforme interna também, que é mensurável no CTA. E os aparelhos te dão, no software deles, hoje, essa densidade em forma numérica. E aí você consegue medir o volume, a diminuição do volume. Então, realmente existe. E principalmente no glaucoma de pressão normal, o CTA tem sido muito usado. Agora, existe uma certa simetria entre função, entre estrutura da espessura e estrutura dos capilares. Ou seja, existe a sensibilidade e especificidade desses parâmetros novos que a gente tem estudado é muito parecida com a da estrutura pura, sem contar com a parte geográfica, entendeu? É bem interessante, eu acho que é uma arma a mais. Vai te dar alguma informação de diminuição de capilares e vai te dar um gráfico assim bonito de ver e tal. É interessante. O OCT é um exame que você explica para o paciente. Tá? Então, assim, você consegue dizer assim, você está piorando. Está vendo essa linha azul aqui? Está acontecendo isso e isso. Então, o paciente não fica imaginando o que é um nervo óptico, é um exame muito didático.
Você bota isso numa tela de um computador no seu consultório lá e você consegue convencer o paciente a fazer uma cirurgia, entendeu? Ó, teu glaucoma não está controlado com colírio, tem que operar por causa disso, disso e disso. Então, é um exame que te ajuda muito. Maravilha. Muito bom. Excelente aula. Só tenho uma pergunta para fazer para poder finalizar. Queria perguntar para o professor se ele tem um paciente que tem todos os exames limítrofes, né? Pressão no limite, escavação na retinografia, a gente vê no limite, campo visual normal, os 3 que você pediu, mas você vê uma alteração no OCT. Você trata só com alteração no OCT e o resto, sim, na dúvida, limite? Bom, eu trato se o paciente for um paciente de longe, que eu não tenha muita condição de vê-lo com frequência. Se o paciente for um paciente da minha região aqui, que eu consiga dizer assim, olha, você tem um glaucoma pré-perimétrico aqui e eu vou te acompanhar de perto. Se o paciente tiver intelectualmente condição de, né, você conversar com ele, entender bem, aí você pode ter a opção de não tratar, certo? Agora, se o paciente mora longe, meu amigo, já trata. Trata e acompanha, né? Se o paciente não vai voltar, porque o medo que a gente tem um pouco é de tomar um processo. E isso existe, tá, gente? Paciente que foi para um colega e que tratou e você não tratou, e o paciente achou ruim, que progrediu e tal, e não sei o quê. Então, mas na realidade, o que a gente observa é o contrário. É muita gente que tem tratado sem ter nenhuma lesão. Então, você tem uma justificativa com o OCT para tratar? Se o OCT for confiável, você repetiu o OCT, está lá a lesão, é melhor, nesse cenário, sem campo visual alterado, pressão normal. O parâmetro pressão é o que eu menos dou atenção, tá? Porque o paciente, olha, uma curva, a curva de pressão é maior de manhã, certo? Errado. 50% dos pacientes têm curvas fora do horário comercial, que vão de 6 da manhã a 6 da noite. 7 da manhã a 7 da noite. Então, 50% dos pacientes podem estar tendo pressão meia-noite, 1 da manhã. Então, assim, o campo, desses parâmetros, o menos confiável é a pressão. Certo? Então, você tem que se basear em exame de campo e nervo. E se o campo estiver normal e já tiver um OCT compatível com lesão glaucomatosa típica, é o sinal amarelo que está ligando aí. Uma coisa que eu consideraria fazer, que eu tenho feito muito, é laser. Eu tenho feito, assim, pacientes com pressão limítrofe e tal, que eu sei que a adesão ao tratamento não vai ser muito grande, eu já faço um laser no paciente. Isso funciona. A pressão baixa e você acompanha aquele paciente com mais segurança. Que pelo menos alguma coisa vai baixar a pressão dele. Porque a aderência ao tratamento desses casos, assim, às vezes é meio complicado. O paciente não tem a doença e ele não consegue, às vezes, fazer o tratamento. A gente tem usado muito laser em paciente inicial, tá? Muito, muito mesmo. Isso vale a pena citar. Não, se quiser acabar, finalizar. Super obrigado, viu? Excelente, pessoal elogiando aqui a Bessa, foi ótimo. E vamos programar uma segunda parte aí em breve. Eu vou ver com os residentes aí para a gente poder pegar um outro tema. Pode ver outros temas. Para falar um pouco, talvez, de tratamento. Sim. Entendeu? Tá bom? Meu amigo, muito obrigado. Prazer. E foi maravilhoso. Quando tiver esses groundhogs assim, tiver essas aulas, você divulga. Tem muita gente aqui em Salvador, por exemplo, ligada à faculdade que eu estou, que seria interessante seguir também. O pessoal vou pedir para o Guilherme botar vocês aí no circuito aí também. Tá, Guilherme? Tá bom? Quase 100 pessoas e o professor acompanharam a sua aula a maior parte do tempo, então queria agradecer em nome dos residentes lá da Gamboa. A gente aproveitou muito, muito mesmo a sua aula. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Roberto, parabéns, tá? Grande abraço. Saudade, meu amigo. Então, abraço aí para você. Bora,